Muitas espécies de golfinhos saltam e dão cambalhotas. Mas apenas uma tem como hábito fazer esses saltos espetaculares girando em torno do próprio eixo. Por que será que eles fazem isso? Será pura diversão? Essa espécie de golfinhos é encontrada em todos os oceanos tropicais e subtropicais. São verdadeiros nômades do mar. A maioria deles passa a vida toda longe da costa. Mas há um ponto especial no Oceano Atlântico para o qual os golfinhos rotadores voltam com frequência. O arquipélago de Fernando de Noronha, a 345 quilômetros da costa brasileira, é um oásis para os viajantes marinhos. Alguns, como esta tartaruga de pente, visitam os recifes vulcânicos para descansar e se alimentar. Junto às espécies residentes, os visitantes oceânicos compõem uma comunidade submarina única. O arquipélago é um refúgio tão importante e peculiar que foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade. Na costa sudoeste da ilha principal, Fernando de Noronha, está localizada a Baía dos Golfinhos. É a única baía de todo o Oceano Atlântico frequentada pelos golfinhos rotadores de forma rotineira. Quase todas as manhãs, grupos de rotadores chegam aqui, como tem feito há centenas ou talvez milhares de anos. O oceanógrafo brasileiro José Martins Júnior monitora as atividades desses golfinhos. Ele coordena o projeto Golfinho Rotador e, com sua equipe de pesquisadores, tenta entender por que essa espécie escolheu a baía. A maior parte dos golfinhos rotadores do mundo nunca chegam perto de baía, praia, vivem, passam toda a sua vida em alto mar. Eventualmente, eles se aproximam de ilhas oceânicas, como aqui em Fernando de Noronha, a Baía dos Golfinhos. Isso cria uma situação única, onde a gente possa estudar os animais, seus comportamentos mais íntimos, como descanso, reprodução, estratégia de amamentação. Em algumas manhãs, a baía fica repleta de golfinhos. Outras vezes, apenas grupos menores se aproximam. Depois de passar a noite se alimentando em alto mar, eles usam a proteção da baía para descansar e também para suas intensas atividades sociais. A Baía dos Golfinhos é tão importante para esses mamíferos que o IBAMA a colocou sob cuidadosa proteção, proibindo o acesso humano, exceto para pesquisas científicas. Para entender como os golfinhos rotadores usam a baía, José Martins precisa observá-los de perto. Sua pesquisa, iniciada em 1990, contém uma grande e variada coleção de fotos.
José já conseguiu identificar centenas de indivíduos, mas o processo é lento e trabalhoso. A partir desse catálogo, o pesquisador percebeu que quase nunca os grupos são compostos pelos mesmos indivíduos durante 2 dias consecutivos. Essa natureza fluida da sociedade de golfinhos rotadores torna bastante difícil determinar o tamanho da população que visita a baía. Nos próximos meses, José vai contar com a ajuda do cinegrafista Lawrence Waba, especializado em filmagens submarinas. Lawrence tentará capturar imagens e sons dos golfinhos em seus comportamentos mais íntimos. Mas seu primeiro desafio vai ser acompanhá-los. Apesar da água ser 1000 vezes mais densa do que o ar, os golfinhos rotadores dão a impressão de que nadar não requer nenhum esforço. Esta agilidade se deve, em grande parte, ao formato hidrodinâmico de seus corpos. Como todos os mamíferos, os golfinhos têm um esqueleto ósseo coberto por músculos, tecidos conjuntivos e nervos. Sobre tudo isso fica uma camada de gordura, com uma espessura que varia ao longo do corpo, suavizando os contornos. O segredo é que uma fina camada de água se prende à sua pele oleosa. Quando os golfinhos se movimentam no mar, essa camada praticamente elimina o atrito. Isso permite que os golfinhos rotadores alcancem a velocidade necessária para iniciar suas rotações espetaculares. Mas por que eles fazem rotações? Aparentemente, elas são um gasto desnecessário de energia. Será que existe uma mensagem oculta? Há milhões de anos, um vulcão submarino entrou em erupção próximo à costa brasileira e formou o isolado arquipélago de Fernando de Noronha. Descoberto por marinheiros portugueses em 1503, o arquipélago foi reclamado por Portugal, mas sofreu inúmeras invasões por seu valor estratégico. Mas muito antes da chegada dos portugueses, essas ilhas também desempenharam um papel estratégico para os golfinhos rotadores. Sua presença foi relatada pelos primeiros europeus. Um exemplo são documentos remanescentes de uma breve ocupação francesa em 1736, que se referem ao arquipélago como Île Dauphine, ou Ilha dos Golfinhos. Durante a maior parte de sua história, Fernando de Noronha permaneceu desabitada, com exceção do período em que foi um importante ponto de defesa e da época em que funcionou como presídio até meados do século XX. Agora, tudo mudou por aqui. Hoje, Noronha tem uma comunidade permanente com cerca de 3.000 habitantes. Seus suprimentos são trazidos do continente e os moradores pescam nas águas fartas da região. Os barcos de pesca tradicionais ainda saem para o mar, mas agora existe uma atividade nova e mais lucrativa.
crescente indústria do turismo, que atrai mais de 60 mil visitantes por ano. Eles vêm relaxar em suas praias e principalmente para ver os golfinhos rotadores. No início, o turismo cresceu de forma irregular e grandes projetos de desenvolvimento ameaçaram os golfinhos e sua baía. Finalmente, ambos foram protegidos com a criação do Parque Nacional Marinho em 1988. A observação de golfinhos tornou-se uma atividade rigorosamente regulamentada. O mergulho com eles foi proibido em toda a ilha e os barcos não podem entrar na baía. Os golfinhos vêm aqui em busca de segurança. O mar aberto é um reino sem fronteiras, onde os predadores podem se aproximar vindos de qualquer lado. Enquanto filmava na baía, Lawrence Waba encontrou uma fêmea que sobreviveu a uma violenta mordida de tubarão. A ferida parecia recente. Provavelmente ela estava tentando defender seu filhote. Lawrence mostra as imagens a José Martins e ao biólogo Ricardo Garla. Pela dorsal marcada, tá vendo? É o 149. José reconhece o golfinho por uma marca em sua nadadeira dorsal. É a fêmea 149. Garla, pela mordida. Eles discutem que espécie de tubarão poderia ser responsável por aquela mordida. Garla está pesquisando os tubarões caribenhos de Arrecife e está quase certo de que a mordida não é dessa espécie. O que pode ter sido algum desses tubarões maiores aí que ficam um pouco mais afastados da região costeira, tipo um tigre ou um martelo. Garla descobriu que Fernando de Noronha também é um santuário para os tubarões caribenhos de Arrecife. Nos seus 2 primeiros anos de vida, os juvenis vivem nas áreas rasas do arquipélago. Aqui, eles encontram abrigo dos predadores e muita comida. Esses tubarões, em geral, se alimentam de peixes de Recife. Mas os adultos também podem matar presas grandes e são potencialmente perigosos para golfinhos, filhotes ou doentes. Para determinar seus padrões migratórios, Garla captura e marca os tubarões. Me ajuda aí. Me ajuda aí, isso. Depois de medir e marcar, ele implanta transmissores de rádio. Esses transmissores enviam sinais para receptores distribuídos pelo arquipélago, fornecendo novas informações sobre a rota dos animais. Pronto. Os primeiros resultados indicam que os tubarões caribenhos de Arrecife são uma população residente. Talvez sua presença influencie o comportamento dos golfinhos rotadores. Depois de caçar em alto mar, os rotadores voltam para a proteção da Baía dos Golfinhos. Ao chegar, eles formam grupos e alguns deles entram em estado de repouso. Eles sobem e descem. Pode ser que para eles isto seja o equivalente a uma boa noite de sono.
Quando os golfinhos sobem à superfície para respirar, eles precisam estar conscientes para sentir quando devem abrir o orifício respiratório. A troca de ar se dá em pouco mais de um segundo. Músculos poderosos fecham o orifício respiratório e impedem que a água penetre nas passagens nasais. Os golfinhos nunca entram em sono profundo. Nesse estado de semissono, eles ficam menos alertas e mais vulneráveis aos ataques de predadores. Acredita-se que algumas funções sensoriais sejam desativadas e que eles confiem principalmente em sua visão. Seus olhos estão localizados nas laterais da cabeça e, assim, eles podem ver o que está se aproximando por trás. Na Baía dos Golfinhos, as águas transparentes melhoram as chances de enxergar possíveis ameaças. Ao se mover em grupo, eles conseguem olhar em todas as direções. Enquanto alguns grupos descansam, outros permanecem ativos. E essas atividades incluem inúmeras rotações. Ao longo do dia, os golfinhos se dividem em subgrupos. Um deles é o das mães e seus filhotes, que costumam ficar juntos, cercados por outros adultos. As fêmeas amamentam seus filhotes por cerca de 2 anos e não irão procriar durante essa fase. Os filhotes passam períodos com babás diferentes e assim desenvolvem relações sociais. Mas sendo tão pequenos, como eles acompanham o ritmo do grupo? Geralmente eles nadam ao lado da mãe, pegando carona no deslocamento de água que ela produz e economizando uma energia preciosa. Mas os golfinhos nasceram para nadar. Embora sejam descendentes de mamíferos terrestres, o processo de evolução os colocou entre as criaturas mais velozes do mar. Os golfinhos desenvolveram um sistema de propulsão completamente diferente do utilizado pelos peixes, que movem seus corpos lateralmente. O tubarão nada dessa forma. Ao mover sua cabeça de um lado para o outro, ele envia ondas de intensidade cada vez maior ao longo de seu corpo até a cauda. E o movimento da cauda impulsiona este predador através das águas. Já os golfinhos se movem flexionando a parte de trás do corpo para cima e para baixo. No interior da cauda do golfinho existe um revestimento de tecido conjuntivo e gordura que parece agir como uma mola. Com a contração muscular, o revestimento se comprime e armazena energia. Quando liberada, essa energia se converte em propulsão. Isso significa que os golfinhos obtêm mais força com menos energia.
Essa propulsão é tão poderosa que é capaz de lançar até 3 metros de altura seus corpos de até 90 quilos. Quando José não está pesquisando, ele gosta de surfar e vê semelhanças entre esse esporte e as rotações dos golfinhos. Nos 2 casos, o impulso inicial acontece na água. Ao sair para o ar, a resistência diminui, acelerando o movimento. Como o surf, a rotação dos golfinhos é uma atividade acrobática que consome muita energia. Mas como eles conseguem? A rotação começa embaixo da água. A água fornece a resistência para a cauda, aumentando a propulsão. Com a aceleração, o golfinho pode alterar o ângulo de suas nadadeiras e definir a direção da rotação. Essa mudança de ângulo faz pressão contra a água e inicia o movimento giratório. Quando o golfinho sai da água, ele não encontra resistência e gira mais rapidamente no ar. Os golfinhos rotadores completam até 7 giros em torno de seu eixo num único salto. Mas não existe apenas um tipo de atividade aérea. Eles são capazes de realizar grande variedade delas. Fazem saltos, rotações e piruetas. Eles controlam todas essas acrobacias com movimentos musculares precisos. Alguns saltos invertidos são feitos com a cauda sobre a cabeça. Outros são feitos da cauda para a cabeça com um giro. O repertório também inclui batidas de cabeça, e batidas de cauda. Qual a razão de tamanha variedade de movimentos? Cada atividade aérea termina com uma aterrissagem diferente. Este golfinho cai de costas. Mas ele poderia cair de lado, de cabeça, ou dar uma bela barrigada. É essa grande diversidade de saltos e giros no ar que chama a nossa atenção. Mas debaixo da água, os golfinhos não veem as coisas como nós. Para eles, o barulho e o movimento gerados pela queda na água ou as nuvens de bolhas podem ter mais significado do que as manobras feitas no ar. Será que para os golfinhos, cada tipo de queda guarda um significado secreto? Na sociedade dos golfinhos rotadores, os grupos passam por mudanças constantes.
Cada membro parece estar sempre fazendo novos amigos e reatando antigas associações. A comunicação tátil é fundamental. Eles usam as nadadeiras para acariciar uns aos outros e nadam cara a cara, tocando os bicos. Esses gestos e movimentos parecem uma paquera, mas provavelmente são usados para transmitir mensagens. As carícias podem servir para estreitar laços entre os indivíduos desses grupos temporários. Os estudos de José Martins mostram que também há grande atividade de acasalamento na Baía dos Golfinhos. Quando um macho nada com a barriga para cima, está fazendo um convite para o contato sexual. O mesmo acontece quando ele força o bico na região genital da fêmea. Para aceitar, ela diminui a velocidade. A cópula é rápida. Vários machos adultos acasalam com a mesma fêmea. Com isso, a paternidade é incerta, o que estimula os machos a compartilhar a responsabilidade de proteger os filhotes. Os golfinhos não são a única espécie que vem aqui para acasalar. As rêmoras são peixes de alto mar que pegam carona com eles e se alimentam de seus restos. Por causa da natureza sociável dos golfinhos rotadores, esses peixes parasitas têm mais oportunidades de encontrar um parceiro para a reprodução. O professor Ivan Sazima e sua filha Cristina são biólogos marinhos da Universidade de Campinas, no estado de São Paulo. Eles vêm à Baía dos Golfinhos para estudar as relações entre golfinhos e peixes. Uma das teorias é que os rotadores saltam para desalojar as rêmoras. Nós notamos ao longo do estudo que vários dos saltos estão relacionados com o deslocamento da rêmora de um lugar supostamente incômodo, perto do orifício respiratório, na gula ou perto do olho. Ele salta com a rêmora numa posição e quando retorna à água, a rêmora já está numa posição menos incômoda. Esta pode ser uma das respostas para a pergunta por que os golfinhos rotadores giram, mas não pode ser a explicação completa. Muitos giram mesmo que não estejam carregando uma rêmora. Os cangulos também têm uma relação especial com os golfinhos rotadores e existem grandes concentrações desses peixes por aqui. Depois de uma longa noite se alimentando, os estômagos dos golfinhos estão completamente cheios. Um
um deles parece sentir um certo desconforto. Ele bebe água salgada e depois vomita. Para os cangulos, este é um banquete bem-vindo. Mas eles estão esperando por algo mais. Fezes. O cangulo se alimenta dos excrementos dos golfinhos na baía, que são uma parte fundamental da sua dieta. Um pouco além da baía está o naufrágio Ipiranga. É uma corveta da Marinha Brasileira que bateu no cabeço da Sapata e afundou em 1983. Ninguém morreu no acidente e alguns objetos da tripulação permanecem intactos. Hoje em dia, um mero de 100 quilos é o capitão deste barco. Aqui ele encontra todos os suprimentos que precisa. Como um navio militar, o Ipiranga usava modernos recursos eletrônicos de navegação e comunicação. Hoje, porém, próximo ao seu convés, nadam animais marinhos com avançados sistemas de comunicação e de detecção que existem há muito mais tempo do que qualquer tecnologia humana. A raia chita tem um sexto sentido. Graças a um órgão especial, a ampola de Lorenzini, ela percebe com precisão o campo elétrico produzido por criaturas enterradas na areia. Esse recurso de detecção elétrica e vibratória usado pelas raias e pelos tubarões é único no reino animal. Os golfinhos também dispõem de uma habilidade única que os diferencia de todas as outras criaturas: a maneira com que se comunicam por meio do som. Eles têm a audição direcionada e detectam frequências extremamente altas. A emissão e a recepção do som acontecem no centro de comunicação, no interior da cabeça do golfinho. O som é provavelmente recebido por uma cavidade cheia de gordura, localizada na mandíbula. A densidade da gordura é semelhante à da água do mar, o que ajuda na transmissão das ondas sonoras. O som viaja na água a uma velocidade 4 vezes maior do que no ar e cobre distâncias muito mais extensas. Assim, para os golfinhos, o som é o sistema de comunicação perfeito. Mas há um recurso ainda mais importante que ajuda os golfinhos a navegar e detectar predadores e presas: a ecolocação.
Os sinais de ecolocação são compostos por ondas mecânicas. Essas ondas são emitidas por um órgão chamado melão, que fica numa cavidade localizada na testa dos golfinhos. Quando os sons batem num objeto e voltam, esses ecos são recebidos pela mandíbula. Ao captar os ecos, os golfinhos interpretam as informações sobre localização, tamanho, forma e até o material de que é feito o alvo. A habilidade de ecolocação tem um desempenho superior à de qualquer sonar feito pelo homem. Ela é utilizada pelos guardas, nome dado pelo pesquisador José Martins aos grupos de machos adultos que observou patrulhando os limites da Baía dos Golfinhos. Eles identificam uma inofensiva tartaruga marinha. Em seguida, o scanner ultrassônico detecta algo mais. Um tubarão caribenho de arrecife acabou de entrar na baía. Os guardas reagem ao mesmo tempo e adotam uma postura ameaçadora. As costas arqueadas formam uma figura em S que se assemelha à postura de ataque do tubarão. Parece que ele entendeu a mensagem. A baía volta a ser um lugar seguro, mas logo os golfinhos terão de ir embora. José acredita que os golfinhos rotadores se comunicam por meio de várias atividades aéreas para coordenar sua saída. Essas observações o ajudaram a formular algumas teorias sobre a função de cada uma. A batida da cauda parece estar envolvida com a formação de novos grupos. A rotação horizontal, em geral, está associada a um grande grupo viajando em alta velocidade. E quedas menores com a barriga ou com as nadadeiras batendo na água, muitas vezes se relacionam a grupos menores em movimento lento. Como os grupos de rotadores mudam constantemente e não têm líderes, a decisão de partir é tomada coletivamente. Um grande grupo de golfinhos está se reunindo, mas pode levar várias horas até que eles estejam prontos para partir. Se as atividades aéreas são importantes para organizar a saída da baía, será que elas também ajudam a coordenar as missões de caça à noite? Para descobrir a resposta, José e Lawrence saem num barco de pesca para seguir os golfinhos em alto mar. A tentativa de observar o comportamento de saltos fora da baía é um tiro no escuro, mas qualquer novidade pode trazer uma revelação inesperada. Na saída, os pescadores pegam sardinhas para usar como isca viva.
Mas os atobás também descobriram as sardinhas. Finalmente, os golfinhos deixam seu refúgio. O grupo precisa passar por barcos lotados de turistas que esperam fora da baía para ver este espetáculo diário. Alguns golfinhos nadam na onda formada na proa dos barcos. Parece divertido, mas José acredita que essa atividade pode ser bem mais do que um simples jogo. Sua pesquisa indica que cerca de 90% dos golfinhos que nadam na proa são machos adultos. Eles chamam a atenção enquanto o resto do grupo deixa a baía em segurança. É uma estratégia eficaz. José e Lawrence tentam seguir um grupo de golfinhos, mas eles podem se alimentar em qualquer lugar num raio de 500 quilômetros. Encontrá-los é uma tarefa quase impossível. Num determinado ponto, os golfinhos desaparecem. Sem desistir, a tripulação decide procurar grandes cardumes de peixes que muitas vezes atraem os golfinhos. Nestas traineiras de madeira, não há sondas nem sonares, mas os métodos naturais de busca também funcionam. As aves seguem as mesmas presas, mas desta vez não há golfinhos. O mestre diz que, às vezes, ao pôr do sol, os rotadores se alimentam num local específico. Enquanto esperam, eles lançam algumas linhas de pesca. De repente, vem uma sombra escura. Passa a câmera. Lawrence entra na água. Mas é apenas uma raia-jamanta. Depois de muitas horas de espera e nenhum golfinho, eles voltam ao porto, decepcionados. Uma tempestade se anuncia e os barcos ficam ancorados. Depois de várias tentativas, José e Lawrence percebem que suas chances de ver os golfinhos caçando à noite estão diminuindo. Parece agitado, Zé. Como o tempo de Lawrence e Fernando de Noronha este ano está chegando ao fim, eles preferem concentrar seus últimos esforços na Baía dos Golfinhos. Com o mar agitado, um número maior de golfinhos busca a proteção da baía. José Martins e Lawrence Waba não podem perder essa oportunidade. Os dois passam o máximo de tempo possível registrando as atividades dos golfinhos na baía. Alguns deles são visitantes frequentes, mas sempre aparecem outros que José nunca viu antes. Para aprender mais sobre essa população, o grande desafio do pesquisador é catalogar o maior número possível de indivíduos. Marcas naturais, como as cicatrizes redondas de mordidas de tubarão charuto, também ajudam nessa identificação. Alguns golfinhos têm marcas congênitas, como este filhote,
que tem o apelido de bicudinho por causa de seu bico deformado. José e Lawrence reencontram a fêmea 149 com seu filhote em crescimento. Sua ferida já cicatrizou. Ela é hoje um dos golfinhos mais facilmente reconhecíveis. A mordida, que quase a matou no passado, tornou-se uma marca de sobrevivência. A Baía dos Golfinhos é um dos poucos lugares no mundo onde os pesquisadores podem se aproximar de golfinhos rotadores selvagens. Enquanto José estuda os golfinhos, Lawrence tem a sensação de que ele também está sendo estudado pelos animais. Movimentos como esse são associados à necessidade de chamar a atenção do grupo. Poderiam ser uma sinalização dirigida a humanos? Durante seus últimos dias aqui, Lawrence sente que está sendo aceito pelo grupo e consegue registrar alguns comportamentos fascinantes. Como este jogo que eles fazem com as algas. Este é um exemplo extraordinário da capacidade visual e das habilidades de ecolocação e coordenação dos golfinhos. Eles brincam sozinhos ou jogam a alga para algum parceiro. A atividade parece tão ritualizada que pode esconder um significado mais profundo do que conseguimos imaginar. Jogos como esse são formas de aprendizado social e requerem habilidades cognitivas especiais, raras no mundo animal. A sofisticada sociedade dos golfinhos rotadores desenvolveu um repertório comunicativo bastante complexo. Cientistas do mundo todo acreditam que as rotações desempenham um papel fundamental nesse processo. Para cada reentrada na água, a gente observa que forma uma mancha de turbulência no formato característico. Bolhas de ar entram na coluna d'água. Para nós, a gente olha e fica aquela mancha branca. Eles veem uma mancha muito semelhante como a gente vê a tela de um radar. E para cada tipo de salto, eles vão montando telinhas de radar e entendem esse código. Essa é uma teoria revolucionária, mas pode ser um grande passo para ajudar o homem a desvendar os segredos dos golfinhos rotadores.